Bom dia! Eu hoje resolvi fazer aqui um pequeno vídeo para falar um pouco da minha rotina diária e que pode ser a sua. Bem, em jejum eu bebo sempre uma água com lima, que é para hidratar, alcalinizar e tem muita vitamina C, portanto antioxidantes, e isso ajuda muito. Aquela questão se a água com limão ou com lima emagrece. Não, ela não emagrece. Simplesmente, quando você tem uma hidratação eficaz, você acaba por perder peso. Mas isso é consequência, não quer dizer que a água com limão vai lhe fazer perder peso, ok? Pronto. Depois disso, eu, cerca de 15 minutos, meia hora, como ovos com nozes, com muita curcuma, não é? Porque a curcuma tem a curcumina, que é a substância ativa da curcuma, junto com pimenta preta, que tem a piperina, que intensifica as qualidades da curcumina. Ok, e depois vamos aos suplementos, porque muitos deles devem ser ingeridos após a alimentação, e como eu como ovos, portanto tem alguma gordura, apesar de ser natural, e as nozes também, eu tenho aqui a coenzima Q10, que eu já falei, que é um dos suplementos obrigatórios na minha rotina. Eu tomo entre 30 a 60, hoje vou fazer 60 miligramas. Por quê? Porque eu associo também outros suplementos, como ômega 3, e aqui vai ter uma mão cheia. Depois, tem os suplementos que são manipulados, mas são suplementos que são individualizados, não é? Eu tomo alguns que são anti-envelhecimento e que vocês podem fazer também, mas pronto, é preciso ser prescritos por médico. E mais um aqui, também, que é manipulado, que é o DHEA. Depois eu tenho um obrigatório também, quercetina. E alguns que vai depender do horário, por exemplo, o acetil L-carnitina que eu tomo antes de fazer exercício, tá? Tenho aqui um outro que é creatina, que eu tenho aqui um rótulo dos meses que eu vou tomar, porque a creatina eu tomo 3 meses, para 3 meses, porque é aquela substância que o nosso organismo produz e que deixa de produzir se tomar continuamente. Depois, tem uma série de outros que estão aqui dentro dessa caixinha, que ela já nem cabe mais, estão cheia, vitamina K2, ashwagandha, e que, por que tantos suplementos? Porque esse tipo de suplementos são suplementos que nosso organismo produz e que vai deixando de produzir com a idade. Portanto, não é nada para aumentar a massa em termos, ou melhor, ele até aumenta a massa se você fizer uma alimentação, massa magra, se você fizer uma alimentação correta, não é? Tirando gorduras, carboidratos simples, que isso não interessa a ninguém. Mas quais os suplementos cada pessoa deve fazer? Depende do seu estilo de vida, da idade, do objetivo. E esse tipo de suplementação, no outro dia eu estava discutindo sobre a questão do colagênio. Eu tenho aqui, mas eu já não estou tomando, tá até cheíssimo. Por quê? Porque os estudos atuais são contraditórios em relação à eficácia ou não. E como eu tomo muitos outros, é mais um. Então, não vou tomar de momento até saírem mais estudos. Outra coisa, esse tipo de suplementação, ele muda muito o nosso organismo ao longo do tempo. Eu sou uma prova viva
de como eu mudei nos últimos 2 anos, porque eu alterei muita coisa, alimentação, exercício, e fiz também essas outras, adotei outras medidas como suplementação, como início de hormônios bioidênticos. Também a parte emocional é muito importante, portanto a prática de yoga também eu aconselho vivamente. E isso a gente pode ir falando ao longo do tempo. Portanto, na minha rotina, portanto, tem aqui uma mão cheia de suplementos e lá vou eu. E depois vou falando ao longo do dia os outros passos. Tenha um bom dia, seja saudável.